Leroma. Está gravando. Então, vamos lá. Fechando aqui essa reflexão sobre a ética situacional. Temos muito que ver ainda hoje, em pouco tempo. O relativismo também é uma das colunas dessa doutrina, dessa visão. A verdade é um valor subjetivo, não havendo imposição moral absoluta. Quando você transforma a verdade em um valor subjetivo, logo, ela não tem nenhum valor absoluto, nenhuma condição absoluta. Então, existe algumas questões que são relativas. Existe o relativismo cultural. Isso é compreensível que cada sociedade, cada etnia, cada grupo tem a sua cultura, isso é relativo ao espaço. Existem questões na ciência que são relativas, que são apenas teorias. Elas não são absolutas. Então, é relativas a outras teorias também. Mas existem verdades na ciência que são absolutas, né? E para que uma verdade seja objetiva e não subjetiva, e para que seja absoluta, ela precisa ser verdade em todo lugar aonde ela estiver. Por exemplo, o funcionamento de uma lâmpada, como essa energia chega ali através dos dois polos, isso é absoluto. Funciona em qualquer lugar do mundo. Tem nenhuma dificuldade. Então, isso é objetivo, isso é absoluto. Na hora que alguém passa a defender que não existe verdades absolutas, mas que toda verdade é relativa, e ela é subjetiva, ela está condicionada ao espaço, a qualquer camada social, qualquer extrato, e isso compromete frontalmente o conceito de verdade no âmbito da lei, que no momento em que a verdade se torna subjetiva, não objetiva, não absoluta, como se tratará, então, um tribunal para determinar o que é crime e o que não é? Então, se torna totalmente perigoso. Diz que o William Lane Craig diz: todos aqueles que dizem que a verdade é o que você diz que é verdade, o que você quer que seja verdade, e isso é relativo a um grupo e não a uma necessidade universal, e que a ciência não trabalha com verdades absolutas, então diga para essa pessoa pegar veneno de rato e dizer que é doce e comer. Porque é relativo, você dizer, é veneno de rato aqui, mas aqui não é, aqui é doce. Se o que está escrito ali não vale em qualquer lugar e não é mortal em qualquer lugar. Então, você precisa confiar que a ciência trabalha com verdades objetivas e que são absolutas. Absoluto. Isso não é relativo, isso é absoluto. É verdade em qualquer lugar do mundo, é veneno. Que seria das ciências, da medicina, da engenharia, se não usasse princípios absolutos, objetivos? A própria música, ela é uma demonstração da verdade absoluta, porque a nota é a mesma em qualquer lugar do mundo para tocar a música. As notas são as mesmas e todos precisam se afinar
poder isso funcionar, não é? Leonardo quer falar? Não, professor, sem querer eu acabei ativando o microfone aqui, desculpa. Valeu, Thiago, por me avisar. Então, o relativismo ele precisa ser tratado com muito cuidado, porque hoje é uma das propostas, é tudo com as questões relativas. Não, não, isso depende, isso é na sua religião, é no seu grupo, isso não vale para todo mundo, só vale para você, isso é de fórum íntimo. Então, essa relativização. Então, a verdade é um valor subjetivo, não havendo imposição moral absoluta. O positivismo, as declarações de fé, são voluntaristas e não racionais. A ética situacional tem uma obra do próprio Walter Kaiser só refutando essa ética dele, esse pensamento. Walter Kaiser ele escreveu uma obra refutando. Ela foi traduzida para o Brasil pela Vida Nova, a obra de Walter Kaiser. O existencialismo. O importante não são os valores objetivos, mas a maneira como o ser humano experimenta esses valores. Desde que foi criado o método fenomenológico, que é um método que prioriza o subjetivismo, né? E houve aquela ruptura de conceitos. Você trocou agora deixa eu ver aqui, o objetivo pelo subjetivo. Ele não depende mais do que é, mais do que você vê. Então, a coisa ela terá sentido para quem vê e não significado. Já que um significado ele é objetivo, ele funciona em qualquer lugar, o significado dele é objetivo. O sentido nele é subjetivo, depende da pessoa, do olhar. É o mesmo que dizer assim, isso aqui significa isso para você, mas para mim significa outra coisa. Então, esse novo significado será o sentido e não o significado. O significado ele é objetivo. Então, houve uma inversão aqui com o método fenomenológico que passa a priorizar a subjetividade no lugar da objetividade. Ele troca a explicação pela compreensão. Olha, a explicação é quando você tem algo que ele é objetivo. Então, isso pode ser explicado. Ele tem um significado só em qualquer lugar do mundo. Então, a busca não será mais por essa explicação, porque às vezes ela está delimitada ou condicionada e reduzida ao viés que a pessoa está olhando para ler o fenômeno. Por exemplo, o fenômeno religioso. O fenômeno religioso, se ele for lido por um psicólogo, ele terá uma resposta. A religião é isso. Se for uma análise freudiana, ele vai dizer que deixa eu lembrar que foi o grande conceito que Freud deu, que é aquela o descontrole universal que ele chamou, eu esqueci agora, Freud dá uma resposta. Se for do ponto de vista da sociologia de Karl Marx, é o ópio do povo. Se for do ponto de vista de um historiador ou de um filósofo como o Bauman, não, um alemão, esqueci agora o nome dele, está bem perto aqui. Ele vai dizer que é o medo. A religião é a resposta do medo. Se for partir para os antropólogos, eles vão dizer que é uma evolução do animismo, outros vão dizer que é do totemismo.
Então, ele está sempre condicionado ao viés de quem lê. Então, essas visões elas são reducionistas. Então, ao invés de tentar explicar a religião, que é um fenômeno irredutível, não pode ser reduzido nem condicionado à visão de ninguém, vamos trabalhar a compreensão, compreender qual o sentido dessa religião para esse povo, e não tentar explicar o inexplicável. Né? Então, o objetivo, a explicação, o significado versus o sentido. É um novo olhar, uma nova percepção que o método fenomenológico oferece para as coisas. Então, ele diz que o existencialismo, o importante não são os valores objetivos, mas a maneira como o ser humano experimenta esses valores. Então, talvez isso seja importante para você numa situação, e na minha situação, não. O mais importante é o que isso significa para quem experimenta. A gente vê como essa proposta ela está bem enviesada nessa nova forma de leitura do mundo, né? Duas teologias impactantes aqui. A teologia da esperança, que é a escatologia existencial de Jung Multmann. É um teólogo alemão, está vivo, ele esteve no Brasil já, passou uma semana aqui fazendo palestras na Unidas, você pode assistir as palestras dele, do Jung Multmann, é um teólogo protestante, está bem velhinho, né, na casa dos 100 aí, bem perto, mas produzindo ainda uma mente ativa. Ele escreveu uma obra. O que acontece? Para Multmann, que serviu na guerra, viveu o sofrimento na pele, então ele buscou encontrar esperança em meio à dor, ao desespero, à angústia. Ele se identificou muito cedo com o conceito de esperança, não é? A palavra esperança, deixa-me ver aqui onde está uma obra que eu quero aproximar agora por conta dessa fala. Me parece que não está aqui, gente, né? Eu tenho uma obra de um filósofo alemão, chama O Princípio Esperança, Ernest Bloch, muito citado por Paulo Freire, esse filósofo, que escreveu Pedagogia da Esperança, Paulo Freire. Não, ele não está aqui comigo, está no outro lugar onde eu faço gravações. Um filósofo alemão, judeu-alemão, Ernest Bloch, ele escreveu, saiu no Brasil pela editora da UNB, a Universidade de Brasília, o princípio aqui, Princípio Esperança, é o nome da obra dele. Nessa obra, Ernest Bloch defende que ele tenta reorganizar o pensamento marxista, conceito de utopia, e vai dizer que ele analisou que nas igrejas os pastores estão sempre pregando uma mensagem de esperança.
sempre dizendo que se você lutar aqui, for resiliente diante das dificuldades, adversidades, você vai para o que seria para ele utopia, o céu. É um mundo utópico, criado, um mundo perfeito criado. Você vai para o céu. E aí você precisa se ajustar aqui nessa vida a um padrão da ética cristã que você passou a crer que vai para o céu, mas só que a comunidade que vai para o céu, ela tem princípios e valores e um modo de ser. Então você se ajusta a esse modo e vai sendo movido por essa esperança que vai para o céu. Ele diz que a esperança é um sonho diurno, ou seja, um sonho acordado. Porque um sonho acordado é um sonho movente, ele move o sujeito de onde ele está. Ele não permite que você sonhe e fique no mesmo lugar. Um sonho acordado é um sonho que move o sujeito para frente. Então, para o objeto desejado, você é movido. Então, esse sonho acordado, ele é movente. Ele te arranca do lugar e te leva para ele. Então, a esperança, esse sonho acordado que está movimentando as pessoas. E ele enxerga esse padrão no cristianismo. Quem? Ernest Bloch, filósofo alemão. E eu li essa obra dele porque a minha dissertação de mestrado foi o fenômeno do terceiro templo judaico e os símbolos de esperança. E um professor me indicou essa obra e eu fui em busca para ler. Foi quando ele lança essa obra na Alemanha e Jung Muttmann ele se dá de contra com essa obra desse filósofo. E aí ele faz uma pesquisa e faz uma indagação. Por que é que uma palavra tão cara, tão rara, tão preciosa para o judaísmo e o cristianismo não foi explorada por nenhum teólogo? Ele até identifica Paulo como o apóstolo da esperança, que Paulo usa muito o termo esperança. Então, como é que essa palavra se perdeu no tempo e os cristãos não se deram conta disso? Então, isso inquietou Jung Muttmann a fazer uma pesquisa quando ele vai produzir a teologia da esperança, que não tinha. A palavra esperança aparece em toda a escritura, no Antigo Testamento, né? A palavra tikva, a palavra elpis e umas palavras correlatas no hebraico, que são 4 palavras em hebraico. A principal é tikva, e aí você tem o hino nacional de Israel hoje, que é ha-tikva, a esperança. É que kolod baleva penima, aí nefesh yehudi olnia patemisa kadima. Ai, deixa eu me ver aqui. É porque cantar para mim é um terror. Um terror não para mim, mas para as pessoas que me escutam, né? Escutar um desafinado, desarrumado. Aí ele faz Hatikva, Hatikva, que é o nome do hino. Tikva tenu, a esperança, a nossa esperança. Hatikva, Hatikva tenu, a nossa esperança. Ele clama dentro da música que é a esperança judaica. Então, isso foi um poema escrito por um judeu, antes do Estado de Israel renascer, foi escrito, e era um poeta que andou toda a América do Norte, desceu para Anatólia, chegou em Constantinopla, desceu com um judeu rico para a Palestina, que comprou um terreno aos árabes, e lá na noite, ao lado da fogueira, ele se emocionou durante o dia, escreveu o poema Tikvatenu, que é o nome do poema, que a frase está dentro, Nossa Esperança. Do que ele declamou o poema ao redor da fogueira,
tinha um judeu chamado Samuel Levi, que estava lá, e pediu para colocar uma música. Aí ele colocou a música. Essa música ela caminhou rapidinho, saiu dali, se espalhou e tomou conta do mundo judaico nas sinagogas pelo mundo. E quando o Estado de Israel renasceu, em 1948, eles adotaram como hino oficial a Tikva. Aí o nome do poema era Tikva Tenor, Nossa Esperança. Eles deixaram só como Hatikva, a Esperança. E Multmann, ele analisa essa questão da esperança e produz a teologia da esperança. Inclusive, eu li essa obra porque eu peguei na biblioteca do Betel, eu não tenho ela em mãos. A teologia da esperança. Hoje, a teologia de Multmann é mais consumida em nosso país, na América Latina, pelos teólogos católicos. Por quê? No que parecia ter fracassado na teologia da libertação católica, a teologia de Multmann veio dando esperança. Então, ele se tornou um produto de consumo muito intenso dos teólogos católicos. Só que ele tem algumas obras publicadas pela editora Vozes no Brasil, paulinas, sendo um teólogo protestante, e Jung Multmann, teólogo da teologia da esperança. A teologia da esperança de Multmann, ela não aponta para uma escatologia para o céu, mas somente horizontal. Um futuro melhor nesse mundo, somente. Então, ela não preserva a visão tradicional de que deixaremos essa terra. E a teologia da história, que é a teologia da ressurreição, Wolfgang Pannenberg, teólogo católico alemão, famoso, já se foi, 2014, foi o orientador de doutorado em teologia de Wilhelm Lane Craig, o maior apologista cristão da atualidade, ainda vivo, que foi aluno, o Norman Geisler, foi aluno de Norman Geisler, né? O Dr. Craig. Mas ele fez um doutorado em filosofia na Universidade Inglesa e fez um doutorado em teologia na Universidade Alemã. E o seu orientador foi o Pannenberg, que escreveu uma teologia sistemática e que melhor defendeu a ressurreição de Cristo do ponto de vista científico. Como Craig precisava de argumento acadêmico para defender a ressurreição de Jesus no mundo acadêmico, que a sua apologética é com o mundo acadêmico, então ele foi estudar sob a orientação de Pannenberg. E, inclusive, quando ele veio ao Brasil a primeira vez, e fez uma mesa redonda, Jonas Madureira faz essa pergunta para ele. Por que o senhor escolheu Pannenberg, um teólogo liberal, para lhe orientar, já que ele é conservador até hoje? Né? E ele usou de um expediente para dar apoio à sua defesa, somente lá fora. Ele precisava de um teórico que desse suporte, que tivesse respeito e o reconhecimento acadêmico. E, como ele deixou um conselho quando esteve na Paraíba, ele disse: busque as melhores universidades, se forme nas melhores, obtenha as melhores notas para que você seja respeitado no universo acadêmico. E na academia, o que conta é o que você tem. No mundo cristão é o que você não tem, é o que você é como você é. Essa é a realidade. Mas para quem pretende ser apologista, ele disse, você precisa de um currículo. Ele se faça isso para a glória de Deus. A teologia da evolução. Nós temos a visão criacionista, que ela sempre foi defendida de um ponto de vista teológico, sem uma preocupação tão acadêmica, assim, com provas científicas, porque bastava dizer que Deus criou e estava definido e aceito, está tudo tranquilo. Até que Lamarck e tanto Lamarck quanto Charles Darwin criaram essa teoria da evolução.
A Origem das Espécies e a Evolução, defendida por Lamarck. E essas visões minaram o campo da teologia sobre a existência das coisas, dos seres, do planeta, né? E um padre, ele descobriu o ponto de partida de tudo, fazendo seus estudos astronômicos, esqueci o nome dele agora, e criou o Big Bang, né? Big Bang, o conceito de Big Bang é a criação de um padre, né? É a criação de um padre. E nisso, esses homens foram minando tudo, né, com essas novas propostas, e num campo acadêmico. Em 1900, acho que é 26 ou 25, se trava uma batalha sobre o projeto Scopus. Tem um filme, eu não lembro o nome do filme, que é o problema do macaco, eu não sei o que do macaco, tem alguma coisa a ver com o macaco. Se trata de uma resistência à teoria da evolução. Isso foi um fato real que levou ao tribunal. O macaco no tribunal, tem artigos sobre isso. E os teólogos foram lá, embasados na teologia, os teólogos fundamentalistas, defender o criacionismo, mas os seus argumentos não foram tão fortes, tanto quanto os argumentos dos evolucionistas. E aí houve esse julgamento e essa causa desse embate que surgiu numa escola, que envolveu advogados, e parou no tribunal, a teoria da evolução e do criacionismo. Então, eles fizeram um filme hoje existe esse filme, que é Ridicularizando os Criacionistas. Isso também gerou uma declaração de direitos da ciência contra os criacionistas, tudo depois disso. Então, isso aí foi um momento de ruptura total entre ciência e teologia nesse aspecto. Porém, o teólogo Pierre Teilhard de Chardin, um francês, ele defende, então, uma proposta de um criacionismo evolucionista. Esse criacionismo evolucionista que ele vai defender a partir de agora usando meios da ciência para provar que Deus criou, mas houve evolução. Há um processo de evolução por trás de tudo isso. Então, ele se vale dos princípios do darwinismo, e Chardin, ele foi um pesquisador, foi também antropólogo, ele participou da descoberta do homem de Nebraska. Nebraska não, o homem de Pequim, foi Pequim, né? O homem de Pequim, ele participou e ele trouxe a sua contribuição aí, ou descontribuição nessa área, né? Tentando fazer um ajuste, uma síntese entre o criacionismo e o evolucionismo. E, até hoje, essa proposta dele ganhou força dentro do catolicismo, inclusive, o catolicismo passou a defender essas novas propostas também, né, de Chardin. Né? E a teologia do processo. O Charles Hartshorne, aí, que é um filósofo bastante conhecido, que vai desenvolver o pensamento open-teísmo, que é o teísmo aberto, que defende que Deus é finito. Ou seja, nessa proposta, ele não vai admitir
que Deus seja o onisciente, que conhece todas as coisas, mas só conhece aquilo que pode conhecer no momento que está conhecendo. Então, e que Deus, ele é onipresente no conceito que ele está aonde ele está. Ou seja, ele não pode estar em outro lugar quando ele está em um lugar. Ele não pode estar em outro lugar. Ele é este ser que está aonde ele pode estar. Ou seja, há lugares que Deus não pode estar. E Deus sabe o que ele pode saber, há coisas que ele não pode saber. Isso aí, a Testemunha de Jeová segue essa linha de reflexão, sem nem se dar de conta. Faz de Deus um ser finito. A Testemunha de Jeová diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e nega quando diz que Deus não conhece todas as coisas. Ele conhece sim, mas uma de cada vez. Por exemplo, a Testemunha de Jeová dá esse exemplo. Você está ouvindo uma rádio, lá tem 5 estações tocando ao mesmo tempo. 5 programas no mesmo rádio. Você sabe que tem 5 estações naquele exato momento funcionando. É como assistir televisão, tem 20 canais ligados ao mesmo tempo e tem programa lá. Só que você só sabe o programa que você está assistindo. Se quiser saber o que está no outro, você tem que ir lá. Você se desliga desse e se liga no outro. Assim é Deus. Isso é o que chama de teísmo aberto. Open, abrir em inglês. Teísmo de grego, Deus. Ele nega os princípios do Deus da Bíblia, onipotente, onisciente, onipresente, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Essa proposta, ela influenciou alguns teólogos, principalmente aqui no Brasil. O teólogo brasileiro e pastor Ricardo Gondim, que foi presbiteriano inicialmente, se converteu na presbiteriana, se uniu aos assembleanos e conheceu o poder pentecostal. A sua experiência pentecostal e a sua doutrina presbiteriana não permitiu que ele ficasse nem na presbiteriana, teve que romper lá, veio para a Assembleia e não conseguiu se ajustar na Assembleia. Então, ele criou uma igreja, Assembleia de Deus Betesda. E essa igreja, ela se rasgou, eu não lembro o ano precisamente, por conta que ele começou a mergulhar no universo da teologia contemporânea, se deixou levar, seduzir pelo processo, e hoje ele é totalmente liberal. E aí ele tenta inaugurar uma teologia chamada teologia relacional, que foi isso que ele defende, que ele criou, defende, está lá no site oficial dele, teologia relacional. Porém, saiu um artigo acadêmico na revista lá do Mackenzie, Fides Reformado, mostrando diversos textos de Ricardo Gondim, comparando com a teologia do processo, que não tem nada de novo. Ele está repetindo a teologia do processo, está dando outro nome para querer ser reconhecido como alguém que está inaugurando uma teologia nova, como é o que ele tenta afirmar no site lá oficial dele, que ele está inaugurando algo novo através de um processo de pesquisa, de experiência, de vivência comunitária, de percepção de mundo, de pobreza, de miséria, de excluídos, e constrói uma teologia relacional. Ele tenta ser inaugurativo nisso, que é oferecer um insight no mundo da teologia, conquistar algum reconhecimento, mas não consegue, e foi denunciado, é uma fraude de pensamento, simplesmente. Não tem nada inaugurativo, não tem nada de novo no seu projeto. Mas, seguindo essa proposta do teísmo, a teologia do processo, o open teísmo, está no mesmo lugar. Bem, estamos chegando no final da nossa jornada disciplinar.
o final dos nossos encontros, não dos estudos, da pesquisa, da leitura, do conhecimento dessas áreas. Não dá para se... Aqui nós estamos apenas dando uma pincelada por cima, né? Na década de 60, a Igreja Católica decidiu se adaptar às novas realidades. A Igreja está sempre lendo o contexto e tentando se adaptar à perca de fiéis. E como se contextualizar? As igrejas evangélicas cresceram muito, principalmente o movimento pentecostal, que ganhou muito espaço rápido, e o catolicismo precisa de como se fosse uma nova roupagem. Então, em 1960, eles promovem o Segundo Concílio do Vaticano. Seria o 21º concílio da história da Igreja, vindo lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 15 até aí. 21º concílio. Nesse concílio, e depois vai ter o Segundo Concílio do Vaticano, que vai durar quase 5 anos, até 65, a Igreja vai defender a autoridade das Escrituras. Ela não vai usar o termo sola escritura, mas defender a autoridade das Escrituras, um ponto positivo. Nisso, ela decide colocar a Bíblia na língua vernácula, que todos os católicos possam ler a Bíblia na sua língua, e a inclusão de pessoas leigas no processo litúrgico. Então, veio uma mudança agora radical, que vai mexer com o catolicismo como um todo. Certo? Essa proposta toda. Com essa visão que a Igreja, ela não tem nenhuma doutrina nova nesse aspecto, faz reconhecimentos e adaptações a uma nova realidade. Inclusive, no primeiro concílio, ela estimula o trabalho com os pobres. Na época, o Ratzinger, Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, era um cardeal que auxiliou João XXIII. Ele era o maior teólogo da época, e ele deu apoio, ele sempre foi um católico conservador, tradicionalista. Nisso, com essa proposta do Concílio do Vaticano, a América Latina, que está vivendo um conflito com a pobreza, com uma série de problemas, tanto na região da Colômbia, Peru, Argentina, e aí onde vão surgir alguns católicos, Juan Luís II, Hugo Asman, Gustavo Gutiérrez, que é o mais conhecido, né? Merino, e eles vão se apropriar das novas aberturas que o Vaticano está criando para a Igreja. Alguns, depois do Concílio do Vaticano, vão em busca da literatura pentecostal para conhecer que fenômeno é esse, aí depois vai surgir a renovação carismática católica para que o católico não precise sair de casa, ele tenha tudo dentro de casa. Eles precisam estreitar a sua relação com os protestantes. Calbart é convidado para participar do Concílio do Vaticano, para dar orientações aos teólogos católicos. Veja que mundo eles chegaram aí, né? O Calbart entra aí no processo do Concílio do Vaticano. E quando, lá da Colômbia, um padre decide lutar pelo direito dos pobres e denunciar que a Igreja não está preocupada com a dominação, a colonização internacional do espaço, de pessoas que vieram dizendo que era para ajudar, como os americanos, e estavam explorando aquele povo.
Então, eles precisavam se libertar desse colonialismo americano, eles precisavam se libertar da pobreza, que eles estavam ficando mais pobres, eles estavam explorando as suas riquezas, traziam o evangelho, traziam suas empresas, traziam tudo, e estavam explorando o povo e mantendo aquele povo na pobreza, sem tirá-los. E alterando a sua cultura. Então, surge aí uma luta. Esse padre da Colômbia será morto. Porém, Gustavo Gutierrez, que é aqui nosso vizinho do país, ele decide, então, trabalhar focando nessas questões econômicas, a questão da pobreza, da exploração, dessa dominação. É quando ele se apropria dos textos de Ratzinger, ele é um teólogo, um pensador, ele está bebendo na fonte marxista e vai criar a Teologia da Libertação em 1970 para 71 e 72, quando lança o livro. E ele, de fato, vai defender de forma clara o que seria uma teologia da libertação. Libertação da pobreza, libertação da exploração, libertação dessa dominação cultural, intelectual. E quando ele lança essa obra, aí ele abala as estruturas. É interessante que o teólogo protestante presbiteriano Rubem Alves, nesse momento, antes de ser escrita a Teologia da Libertação, de Gutierrez, que vai ser lançada em 71, em 64, Rubem Alves estava defendendo o seu doutorado em Princeton, nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton. E ele vem para o Brasil. Quando chega aqui em 64, o Brasil está sendo tomado pelo exército. E quando ele toma conhecimento, ele precisa voltar com pressa para os Estados Unidos, porque suas aspirações são todas marxistas. Ele já foi minado lá em Princeton, e ele tem uma obra chamada Teologia da Libertação, em inglês, que ele defendeu a sua tese de doutorado muito antes do católico. Teologia da Libertação. E aí ele vai lançar o livro, e o que eles fazem? O editor dele vai dizer, não faça isso. O pessoal está consumindo agora, que é uma palavra mais interessante que libertação, é esperança. Então, lance Teologia da Esperança, pegando o gancho de Jung Multmann, pega o gancho de Jung Multmann e lança como Teologia da Esperança. Aí ele trocou para Teologia da Esperança e se arrependeu para o resto da vida. Porque quem ficou conhecido como o pai da Teologia da Libertação não foi ele. Ele queria ter sido reconhecido assim, Rubem Alves. Quem ficou conhecido foi Gutierrez, que ganhou, veio depois e, de fato, conseguiu abalar as estruturas. Mas ele tinha escrito uma Teologia da Libertação, foi a sua tese de doutorado, e foi publicada como Teologia da Esperança, Rubem Alves. E aí surgiram outros teólogos para defender essa proposta da Teologia da Libertação, fundamentada no viés marxista. Rubem Alves, Emílio de Castro, José Miguel Bonino, que rompeu com a Igreja Presbiteriana do Brasil, aí formam a outra presbiteriana, e os teólogos católicos que defendem a sua vertente. A Teologia da Libertação ela causou impacto de imediato, porque as mulheres que foram para o Vaticano II Concílio já tinham seus questionamentos de participação da mulher na atividade, na vida eclesial e no âmbito secular, que a igreja privava de muitos direitos, colocando a mulher somente no lar. E quando vai surgir um movimento
em busca de uma teologia da libertação feminina, que é a conhecida teologia feminista hoje, que é a teologia da libertação feminina. E aí vai surgir uma teóloga que era freira, que vai defender essa obra e formar teologia feminista. A sua proposta foi fazer uma releitura da Bíblia e arrancar o patriarcalismo, a influência, considerando que Deus é homem na Bíblia, é sempre com o substantivo masculino, trocar de Deus para deusa, já que ele é espírito, e espírito é um ser assexuado, troca Deus por deusa, fazer orações, expulsar os demônios seria expulsar a influência masculina que gera essa visão misógina. Misógino é uma palavra grega, misos, quer dizer ódio ou rejeição, e gino é mulher. É o ódio à mulher, a rejeição à mulher. Nisso, ela constrói uma articulação, ela, ao propor a misoginia, como um caminho de defesa e de libertação da mulher, ela criou uma proposta de misandria. Deixa eu escrever aqui. Misoginia, que é o ódio à mulher. Aí você tem agora misandria, que é o ódio ao homem. Andres é homem, misandria, né? Veja que o humano ele está tentando resolver o mundo com outro problema. Fora do Evangelho de Jesus Cristo, qualquer tipo de proposta, por mais sedutora que ela pareça ser e atraente, ela não é a resposta ideal, porque o problema do ser humano é o pecado. Então, o que gera o machismo é o pecado. O que gera a misoginia é o pecado. Então, surge aqui uma teologia da libertação voltada para os pobres, que a causa é a pobreza. Surge uma teologia da libertação com as mulheres, que a causa é o gênero feminino, é a questão de gênero. E, bem antes disso, nós temos um outro problema que vai gerar outra teologia da libertação, também conhecida como teologia da libertação, que é a teologia negra. Então, você tem a teologia da libertação, que a ênfase é nos pobres, o evangelho foi destinado aos pobres. Você tem a teologia feminista, que a ênfase é no gênero. E você tem a teologia negra, que a ênfase é na cor, na raça. Sabe? A teologia negra ela vai surgir na América do Norte. Depois vai surgir uma na África, duas na África, duas vertentes na África e uma na América do Norte. Porque a experiência do negro na África com o branco é uma, e a experiência na América do Norte é outra. Primeiro, tivemos 200 anos de escravidão, e os negros na América do Norte, eles perderam a sua ligação com a tradição africana. Todos foram colonizados e foram cristianizados. Uns metodistas, outros batistas, outros pelo viés puritano, e críticos que sofrem aí o grande pregador do Deus irado, Pecadores na Mão do Deus Irado. Eu tenho um livro dele aqui, Jonathan Edwards, que ele tinha muitos escravos e tal. Esse não é o ponto mais importante agora da nossa aula. Então, a experiência do negro na América do Norte é uma. É quando você veja que o movimento pentecostal ele ganha força entre os negros americanos, afro-americanos, porque o pai do movimento pentecostal, William Seymour, ele era um estudante de teologia no seminário
metodista que estudava do lado de fora, pela janela, por conta da sua cor. Imagina aí como isso era traumático. Então, eles entendem que o negro recebeu a teologia do branco sem questionar, recebeu sem nenhuma dificuldade. Mas, na prática, o branco colocou ele distante. Tá certo? Já o negro na África, ele ficou ligado às raízes e à tradição africana. Então, tem outra percepção, outro mundo. Já na América Latina, o negro aqui, ele cresceu e ele conseguiu preservar a sua tradição. Nem todos foram catoliquizados. Eles preservaram suas tradições, porque alguns senhores dos casarões, ao explorar as mulheres, se envolveram com elas e também se envolveram com a sua religião, incorporando os espíritos, e aí se identificaram com o candomblé, e aí deu apoio aos terreiros. E durante a noite, os escravos, eles buscavam força nos seus espíritos ancestrais. Então, a experiência em cada local é diferente. Então, surgiu eu estou olhando agora para o relógio. 2 minutos aqui para fechar. James Cone, que é o pai da teologia negra na América do Norte, é o principal representante, morreu em 2018. Ele não usou o viés marxista para fazer a sua defesa, como fez o movimento feminista, usando também o viés marxista. Ele se apropriou da teologia de Calbart. Ele estudou na América do Norte, se formou, fez o doutorado, e ele não usou o viés marxista, ele usou a experiência que traz sentido para a sua existência. Nesse período da década de 60, nós temos um conflito grande na América do Norte, que é o segregacionismo, a separação de homens, de brancos e pretos. No carro, nos ônibus, nas ruas, você pode ver um filme aí que pode te ajudar a compreender isso, que é Selma, né? Selma, deixa eu botar aqui, Selma. Outro é Malcolm X ou Malcolm X, né? Denzel Washington interpretou Malcolm X. E tem um outro de Martin Luther King, que eu estou esquecendo agora. Então, um pastor batista, Martin Luther King, foi o primeiro a investir, estabelecendo as bases para uma teologia fundamentada no Sermão da Montanha, da não violência. Se alguém te bater na face, oferece a outra. E fez a resistência. Ele recebeu o apoio de John Kennedy, que provavelmente uma das teorias da morte de John Kennedy é o apoio que ele deu aos negros por meio de Martin Luther King, ter trocado cartas, ter tido encontro. E Martin Luther King lutava com a não violência, ensinando os negros a resistirem com a não violência, um movimento pacífico. Também estudou o método de Mahatma Gandhi, na Índia, da não violência, a Ahimsa, e indiano, a Ahimsa, que é a não violência. Ele estudou o método, foi na Índia lá, estudou o método de Mahatma Gandhi, de resistência pacífica, e fez o hibridismo aí com a visão cristã e implantou. Ele foi martirizado em 64, ele fez a grande marcha de Washington, a conhecida Have Dream. Eu tenho um sonho, meus filhos um dia sejam julgados, não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Uma história belíssima de vida, de testemunho para todos nós, uma inspiração à vida de Martin Luther King. E do outro lado, na América, desse período de segregação, me tolere questão aí de uns 2 minutos, por favor, para eu fechar esse raciocínio. Havia também o Malcolm X, ou Malcolm X, como era chamado, conhecido. Esse ano, uma filha dele foi assassinada. Todas as filhas de Malcolm X têm morrido de forma
drástica, dramática aí na história. Malcolm X, ele foi um ativista negro em favor dos direitos dos negros, porém, ele era muçulmano na religião. Ele é muçulmano na religião e Martin Luther King é cristão. Então, eles têm formas diferentes de ver, atuar e defender e discursivizar. O discurso de Malcolm X é agressivo. O método dele é: usaremos de todos os meios. Então, não interessa o que a gente vai usar para se defender, para lutar pelos nossos... Usaremos de todos os meios. Fez discursos belíssimos, assim, acalorado mesmo, e uma reflexão profunda, mas era agressivo. A gente vê que o cristianismo e o islã são vertentes realmente diferentes. Mas esses homens influenciam o James Cone para criar a teologia negra. Deus é negro, isso já tinha sido defendido por um bispo africano, da anglicana. O evangelho é negro, e eles perceberam isso quando diz que o evangelho é para todos os homens, e se o evangelho faz com que você veja todo homem igual, então o evangelho é negro, Deus é negro. E enquanto o branco não aceitar que o evangelho é negro, ele estará do lado da resistência e do confronto de cor e de resistência ao branco, porque ele ainda não conheceu o verdadeiro evangelho. Atualmente, no Brasil, nós temos um representante da teologia negra que esteve com James Cone quando ele estava vivo, e faz muito sucesso nas mídias, na televisão, na Globo, é o Romilson Pacheco. Tem um livro dele, tem diversos vídeos, e o Romilson Pacheco, ele está... Não, eu acho que esse Pacheco dele é com X, Romilson Pacheco. Está fazendo muito sucesso hoje, é um defensor atual da teologia negra no Brasil, que está crescendo muito nos últimos dias, muito, a reflexão da teologia negra, ok? Que é também uma teologia da libertação. E aí, é chamada de teologia da libertação negra, que eles precisam se libertar da opressão do branco. E uma das máximas dele é que o livro de James Cone foi o Power Black, o Poder Negro, e com essa obra do Power Black, o movimento Power Black, o poder negro é quando você assume a consciência negra, os valores negros, e confronta tudo aquilo que rejeita o negro. Ok? Gente, nós finalizamos aqui. Fechamos aqui com essa proposta da teologia da libertação. Queria poder falar de cada uma dessas teologias com mais liberdade, mas não dispomos desse tempo, né? Então, é uma visão panorâmica, como eu disse na primeira aula. É uma por cima, mas pelo menos você tem um norte aí, uma grande estrada para seguir daqui para frente. Eu só quero registrar aqui minha gratidão a todos, né? A paciência, a tolerância, por estarmos juntos, né? E foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Desejar boas férias para todo mundo, um ano muito abençoado que se aproxima, né? E que o Senhor seja glorificado na vida de vocês. Seu Wilson. Eu cheguei atrasado na aula, o senhor chegou a falar da avaliação? A avaliação eu estou mandando para vocês, já está pronta. Tá certo? Aí vocês respondem em casa mesmo. Certo, aí a entrega vai ser até quando? Até a próxima semana. Mas você querendo, se você receber hoje, você responde hoje, manda hoje. É tão pequena, tão simples. Certo, ok. Obrigado. Viu?
Débora, muito obrigado. Todos aí que estão... Eita, Josimar, muito obrigado. Deus abençoe vocês também. Muito bom estar com vocês. Maravilha. Natália, obrigado. Lívia, Liana, Mauro, Nicole, eita, Rogério, Cláudia, glória a Deus pela vida de vocês. Eu espero que vocês tirem proveito dessas aulas, né? Elcio, brigadão, Elcio, né? Foi bom demais estar com vocês. Assim, é um tema muito vasto, muito amplo, né? E até aqui o que falamos foi superficial, por cima. Pereira, Deus abençoe. Suzy, obrigado, Suzy. Louvo a Deus pela vida de vocês. Jéssica, brigadão, Jéssica. Todo o apoio, cada aula, cada momento, né? Então, foi muito bom estar com Obrigada vocês. também, viu, professor? É sempre uma alegria tê-lo conosco, né? As suas aulas são abençoadíssimas, maravilhosas, os alunos amam. E que o senhor possa também ser abençoado, né? Uma boa noite de descanso, os alunos também, Amém. e Obrigado. comunicá-los, né, que os alunos que estão fazendo hermenêutica e teologia contemporânea, essa é a nossa última aula, vocês já estão de férias, tá certo? Então, Deus os abençoe. E, professor, muito obrigada mais uma vez, viu? Deus abençoe grandemente sua Eu que vida. agradeço. Tá bom? Gente, um abração aí, olha. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Qualquer coisa,